amém? João 9, versículo 1, que diz: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Estes ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou nos olhos do Senhor, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviar. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, o que antes o conhecia de vista, com o mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Glória a Deus. Presta atenção, meu pastor. No versículo 1, Jesus viu aquele que não podia enxergar. Presta atenção, pastor. No versículo 1, Jesus o quê? Ele viu aquele que não podia o quê? Enxergar. No versículo 1, Jesus ele já estava assistindo aquele cego. Ele já estava vendo a situação daquele cego. Só que o cego ele não viu Jesus por causa da sua deficiência física. Mas olha, pastor, Jesus já estava vendo tudo. Jesus, ele já estava no controle de tudo. Olha, pastor, muitas das vezes a ansiedade, o desespero, os problemas, os levantes, as coisas que acontecem, faz você perder o quê? A visão o quê? Espiritual. Faz você se cegar. A dúvida, a incredulidade, o desespero, o tamanho de problema, o tamanho de guerra, de luta que você está passando, faz você perder o quê? A visão. E você não consegue enxergar o quê? Nada. Mas eu posso contar um segredo? Você está preparado para receber essa palavra? Jesus já te viu. Mesmo você não podendo enxergar, Jesus ele já viu você. Amém? Só que a Bíblia fala no versículo 2. No versículo 2 a Bíblia fala que os discípulos chegam para Jesus e falam assim: mestre, quem pecou para que esse nascesse cego? O celular está com você? Quem pecou para que esse nasça cego? Foi o seu pai? Foi a sua mãe? O que ocasionou a cegueira desse rapaz? E tem uma coisa: eles eram discípulos de Jesus. Eram pessoas que estavam na linha de frente, pessoas que faziam a obra de quem? E sem sabedoria. E sem o quê? Sabedoria. Essas pessoas falaram palavras que não podiam o quê? Falar. E falaram ainda perto do que era cego. Falaram ainda o quê? Perto do que era cego. Olha, pastor, você tem que ter muito cuidado com aquilo que você fala para as pessoas. Tem marido, tem esposa que fala assim: eu nunca bati no meu cônjuge. Mas tem palavras que são piores do que um bofetão no rosto. Quem está entendendo, pastor? Tem palavras que são o quê? Pior do que o bofetão no rosto. Olha, pastor, ser pastor, ser bispo, ser obreiro, é um cargo de grande o quê? Responsável? Eu quero, pastor, principalmente os obreiros. Você, obreiro, destrói uma vida, mas também você salva uma vida com aquilo que você o quê? Você fala. Tem obreiro aqui que já falou coisas que já mudou a história da vida de pessoas. Mas talvez, obreiro, você até já falou coisa que destruiu a vida de alguém. Então fazer a obra, isso também para pastor, também para bispo. Isso acontece por falta de sabedoria daquilo que fala.
Quem está entendendo, pastor? É por isso que nós devemos buscar sabedoria do quê? Da carne ou do Espírito? Do Espírito. Porque quando você fala da carne, você não resolve a vida de ninguém. Mas quando você fala do Espírito, você muda a história da vida da pessoa. Quem está entendendo, pastor? Porque o teu achismo vale para você. Mas se é Deus que fala, até o que era para dar errado vai dar certo. Quem está entendendo, pastor? Glória a Deus. Você vê uma coisa que eu gosto muito de Paulo. Se você já leu as cartas paulinas, você vai ver. Quando o Espírito Santo falava, ele dizia: o Espírito Santo falou. Mas quando ele queria dar um conselho vindo dele, ele dizia: ó, essas palavras aqui não são de Deus, não são inspiradas pelo Espírito Santo. Já é uma coisa que eu acho. É uma coisa que é a minha visão. Quem está entendendo, pastor? E quando eles falam aquelas palavras perto daquele que antes era cego, lhe abriu uma ferida. Lhe abriu o quê? Uma ferida. Criou-se o quê? Um constrangimento. Criou-se o quê? Constrangimento. Porque olha, pastor, ninguém deu o direito aqui para ninguém que está aqui julgar os outros. A Bíblia fala: não julgueis para que não seja julgado. Por nosso apóstolo, o que ele mais fala? Nas concentrações, nas reuniões dele da televisão: cuide da sua vida. Olha, pastor, tem um ditado popular aí fora que diz assim: de problema já basta o seu. Quem está entendendo, pastor? De problema já basta o quê? O seu. Vai cuidar dos seus problemas, vai cuidar das suas vidas. Por que isso, pastor? Porque quando você fala algo sem sabedoria, sem vir de Deus, você, em vez de resolver, você acaba abrindo a ferida. Em vez de ajudar, você acaba prejudicando o quê? A pessoa. Quem está entendendo, pastor? Então, eles, em vez de ajudar a pessoa, não. Eles falam coisas sem sabedoria e acabam abrindo o quê? A ferida. No versículo 2 se abre a ferida. No versículo 2 há o quê? Um constrangimento. Mas a Bíblia fala que no versículo 1 Jesus viu ele. Jesus já estava vendo aquele cego. Jesus, ele já estava assistindo aquele cego. Jesus já estava ali para mudar a história da vida daquele cego. Olha, pastor, talvez você hoje esteja me vendo no versículo 2. O que é o versículo 2, pastor? Tem pessoas abrindo feridas suas. Tem pessoas ressuscitando aquilo que já estava o quê? Morto dentro de você. Pessoas que olham para você e dizem assim: eu vou tirar ela do sério. Eu vou deixar ela bem triste, eu vou fazer ela chorar, eu vou fazer ela chorar, porque eu vou lembrar de coisas o quê? Que cicatrizou, mas eu vou abrir o quê? Eu vou abrir a ferida de novo. Eu vou ressuscitar de volta. Eu vou falar aquilo que agride ela, aquilo que entristece ela. Eu vou trazer lembranças que machuca ele, que machuca ela. E talvez hoje você esteja triste, você esteja ferido aqui, você esteja desanimado, você esteja angustiado, porque alguém foi usado para abrir o quê? A ferida. Mas Deus manda te dizer, para você não se preocupar, que no versículo 1, Ele já te viu. Jesus já te viu. Ele já te assiste. E mesmo que você ainda não enxergou, Ele já te enxergou primeiro. Olha, pastor, antes dos caluniadores, antes dos perseguidores, antes dos difamadores, antes daqueles usados para te prejudicar, para te destruir, dando mal contra você, o teu Senhor já se antecipou e Ele te viu primeiro. Deus manda te dizer: receba se você crê. Receba se você crê, que antes que os teus inimigos te enxergassem, Ele já te viu. Antes que os teus inimigos maquinassem o mal contra você, antes que os teus inimigos te constrangessem, antes que os teus inimigos amassem o laço, antes que os teus inimigos abrissem a boca para querer te destruir, o teu Deus já te viu primeiro. Deus já te viu primeiro. O teu Senhor já te viu primeiro. Eu posso passar um propósito para você? Esse propósito é muito forte, se você puder, anota. 7 dias, 7 manhãs. Quando você acordar de manhã cedo, antes do solteiro abraçar o travesseiro, e antes do casado beijar o seu cônjuge, você vai repetir assim: o Senhor me viu primeiro. Você vai dizer o quê? O Senhor me viu primeiro. O que
pastor? Antes que o teu inimigo te visse, Deus já te viu. Antes do seu inimigo se levantar, antes de ele maquinejar, antes de querer armar, Deus já te viu. Ele já te viu. Ele já te enxergou. Ele está no controle de tudo. Amém? Ele já está no controle de tudo. Ele te viu. Ele te viu. Jesus Cristo te viu. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Repita assim: eu vou esquecer os homens. O Criador já me viu. Eu vou esquecer quem? Os homens. O Criador já te viu. Em outras palavras, o que é que Jesus Cristo passa naquele dia para o céu? Esquece os discípulos. O Criador dos discípulos já te viu. O que é que Deus está querendo dizer para você? Esquece os homens. O Criador de todo o universo, inclusive dos homens, Ele já viu você. Ele já viu você. Ele já está assistindo esse problema. E Ele está aqui hoje para solucionar esse problema. Ele está aqui nessa noite para te dar vitória. Você crê nisso, igreja? Em nome de Jesus, é desse amigo pastor. Deus, Ele vai usar este problema que veio desde o ventre da mãe para manifestar a glória dele na sua vida. Amém? Para manifestar o quê? A glória dele na sua vida. Por que isso, pastor? Vou falar para você. O Senhor da criação é quem? É Deus. E quando aquele cego, que antes era cego, estava no ventre da mãe, quem formou, quem criou ele no ventre da mãe foi quem? Foi Deus. E quando ele estava no ventre da mãe, Deus falou assim: ó, eu vou colocar os órgãos no corpo dele, tudo direitinho, mas ele, na vida dele vai faltar uma coisa. O que significa isso? Deus, ele falou: vou tirar o que dele? A visão. Porque no tempo certo, oportuno, eu vou lhe restaurar a visão. E através daquilo que lhe falta, o meu nome será glorificado. Glória a Deus. O que Deus está querendo falar em outra hora na tua vida? Que isso que você nasceu faltando, não se preocupe não. No tempo oportuno, no tempo de Deus, Deus vai acrescentar. Se você olha e diz assim para mim: pastor, eu nunca fui feliz na minha vida sentimental, não se preocupe não. No tempo certo e oportuno, no tempo de Deus, Deus vai acrescentar. Pastor, eu nunca fui feliz na minha família, eu nunca fui feliz com meus filhos, no meu lar, não se preocupe não. No tempo oportuno, no tempo de Deus, Ele vai acrescentar. Pastor, eu nasci sem um órgão. Pastor, eu nasci doente, eu nasci enfermo. Pastor, eu nunca tive saúde, não se preocupe não. No tempo certo, no tempo de Deus, Deus vai acrescentar. Tudo isso hoje que você tem uma deficiência, tudo isso hoje que lhe faz falta, que você nunca teve na tua vida, não foi porque você tinha um karma, não é a cruz que você tem que carregar, não é a tua sina. O que foi isso, pastor? Por que me falta essa coisa? E tem uma coisa: essa falta que você tem hoje na tua vida, ela é proposital. O que significa, pastor? É um propósito do próprio Deus, que disse: eu vou tirar isso dela, ela não vai nascer com isso, porque no meu tempo eu vou acrescentar isso, meu nome será glorificado. Essa falta, essa deficiência que existe na área da vida dessa pessoa, vai ser para que se manifeste o meu poder e o meu nome venha a ser glorificado. Glória a Deus. Para o meu nome ser glorificado. Então, aquela cegueira foi proposital do próprio quê? Deus. Para que no tempo dele, ele o quê? Curasse aquele homem e restaurasse a sua vista, e o nome do Filho do Homem viesse a ser glorificado. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Então o que Satanás ele faz? Satanás ele sabe disso. Satanás é o quê?
Ele sabe que quer ser felicidade na vida sentimental, quer ser felicidade na saúde, quer ser felicidade na vida financeira. Que isso que hoje te falta é proposital por quê? Porque ele sabe que a hora está chegando que Deus vai acrescentar aquilo que está faltando. Então o que ele passa para você? Que você nunca vai conseguir, que você nasceu com karma, que isso é tua cruz, que isso é sua sina, que você nasceu para sofrer. Ele diz: isso é o karma, isso aí é problema de vidas passadas, que você foi muito ruim e que você vai ter que pagar agora. Isso aí é tua sina é esse sofrimento, isso aí é a tua cruz. Até o seu último fôlego de vida você vai ter que carregar essa cruz. Isso aí é um problema impossível. Isso nunca vai se resolver. Você sempre vai ser infeliz. Tua vida não tem mais jeito, se mata, tira a sua vida. Você nasceu para sofrer. Mas tudo isso que aconteceu é proposital. Porque na hora certa, no tempo certo, o Deus poderoso, que no versículo 1, Ele já te viu. Ele vai manifestar o poder dele sobre a tua vida. Pode ter certeza disso. Amém? Ele vai manifestar o poder dele. E o nome dele será o quê? Glorificado. Amém? Olha, pastor, a tua vida vai ser um palco de milagres de Deus. Pode ter certeza disso. Amém? João 9, versículo 6. Capítulo 9, versículo 6. Dito isso, cuspiu na terra. Presta atenção. Cuspe e terra. Cuspe o quê? E terra. E tendo feito lá o lodo, com a saliva aplicou aos olhos do Senhor, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, quer dizer enviar. Ele foi, lavou-se e voltou a ver. Presta atenção, pastor. Jesus, ele cuspiu aonde? Na terra. Você sabia que a gente sofre radiação a todo momento? Quem sabia disso? Você sabia que tem horas, principalmente você que fica muito no celular, você sente tonturas, dor de cabeça, a vista começa a queimar, uma falta de ar, e você diz assim: por que eu estou passando mal? Por que eu sinto dor de cabeça constantemente? Sabe quando tem gente que sente dor de cabeça o quê? Conte. Se brincar é até todo o quê? Todo dia. Quem já reparou isso? Você reparou que nesse século agora 21, e é cada vez mais que os séculos estão o quê? Avançando. As pessoas estão ficando com mais dor de cabeça. Você sabe qual é a doença hoje que mais atinge a humanidade e que está levando a humanidade a tirar até a própria vida? Sabe qual é? Ansiedade. Quem sabia disso? Ansiedade, depressão estão matando as pessoas. E por que, pastor? Porque a gente sofre radiação a todo momento. Que radiação é essa, pastor? Eu só me lembro de radiação e raio-x, essas coisas. Não. A gente está sofrendo radiação todo dia. Sabe esse Wi-Fi? Que todo mundo aqui tem nas casas, até nos lugares agora, nas ruas, estão tendo o quê? Wi-Fi. Em todo lugar hoje está tendo o quê? Você vê, na zona rural. Quem queria que na zona rural, lá no meio do mato, nos lugares mais esquecidos, principalmente Macaúbas, hoje tem o quê? Wi-Fi. Você vai lá na Betânia, hoje tem o quê? Wi-Fi. Você vai lá no Olho d'Água das Moças, tem Wi-Fi. Você vai lá no São Jerônimo, tem Wi-Fi. Todo lugar que você pode ser o lugar mais esquecido, tem o quê? Tem Wi-Fi. Você sabia que isso aí é radiação? Isso aí é o quê? É radiação. E as pessoas que passam por esse Wi-Fi, elas recebem radiação. Quem sabia disso? Essas tecnologias tudo é radiação. Quando o 5G chegou no Brasil, aumentou mais ainda o que? A rádio. Porque você reparou, presta atenção no pastor, deixa eu dar tirar sua atenção agora. Você reparou que quanto mais a tecnologia avança, mais o povo está ficando doente? Quem já reparou isso? Quanto mais o celular está avançando em tecnologia, mais a pessoa está ficando o quê? Porque o nosso cérebro não consegue suportar
suportar o avanço da tecnologia. O nosso cérebro não está mais conseguindo. Tem horas que a gente tem que parar e respirar o quê? Fundo, porque o cérebro está pedindo o quê? Socorro. Você quer ver uma coisa? Por que Jesus, ele cuspiu na terra? Porque a terra representa a criação. A terra representa o quê? Do pó viemos e do pó que retornaremos. Quem está entendendo, pastor? Você sabia? Principalmente os naturalistas. Principalmente o quê? Os naturalistas. Eles falam, e isso é verdade, porque tem uma coisa: nós somos um ponto de energia. Nós somos o quê? Você quer uma coisa? A comida que nós comemos é energia. Você quer uma coisa? Quando a gente come uma comida de uma pessoa que tem uma energia boa, você já reparou que a comida é leve? Sim ou não? A comida é o quê? Você vê que a gente come e a gente fica o quê? Bem. Quem já reparou isso? A gente fica o quê? Por causa da energia da pessoa. Porque quem faz a comida, ela passa a energia para o alimento. Agora você reparou, quando a gente come nesse restaurante, os funcionários tudo revoltados, porque o patrão paga pouco, porque não quer trabalhar, cada disso, aquilo, outro. Faz a comida xingando, falando um monte de besteira, um monte de pudice. Quando a gente come nesses lugares, a gente diz o quê? Um peso. Quem já morou em São Paulo? Em Salvador, nessas capitais? Quando a gente vai comer naquele shopping, naquele restaurante, já reparou que a comida é pesada? Quem já reparou isso? A comida é o quê? Pode ter certeza, a gente não se sente o quê? Bem. Porque é comida feita em um lugar de tributo. Quem está entendendo, pastor? Então nós somos um ponto de energia e tudo é energia. Então tem horas que a nossa cabeça está tão pesada. Tem horas que o nosso corpo ele está pedindo tão socorro, de tão acelerado, de tanta ansiedade, presta atenção, pastor, de tanta ansiedade que está dentro de quem? De nós, por causa dessa radiação, por causa dessa tecnologia, por causa de tudo que está acontecendo no nosso ambiente, que é bom que a gente vá para um lugar que tem a terra, que tem o quê? Não é pisar no asfalto, porque o asfalto, esse chão aí, ele foi coberto de quê? Ele não é nem um chão mesmo verdadeiro, ele foi coberto de quê? De asfalto. Ou foi colocado nele o que? Um paralelepípedo. Quem está entendendo, pastor? Ou foi colocado nele o que? Um cimento. Eu estou falando na terra mesmo, ou na grama. Na terra onde? Na grama. Tem horas que a gente tem que pegar e principalmente vamos fazer isso umas 3 vezes na semana. Colocar o pé aonde? Tirar o sapato, tirar a sandália e colocar o pé aonde? Na terra, na grama. Porque a terra, a grama que representa o chão mesmo natural, não é o chão constituído por homens, mas o chão natural mesmo, ele traz para a gente uma energia. Ele traz para a gente o quê? A energia, sabe disso? Principalmente na grama, na terra, traz para a gente a energia. E ela fortalece o nosso corpo. E principalmente o nosso quê? O nosso mental. Quando a gente coloca os pés na terra, a gente fica lá uns 10, 20, 30 minutos com o pé na terra, a gente fortalece a nossa mente. Aquilo ali renova as nossas forças. Quem está entendendo, pastor? Isso é algo que glória. Quem mora na zona rural tem essa o quê? Oportunidade. Quem está entendendo, pastor? Então, existia uma cultura naquela época judaica que quando um judeu ele se aproximava de uma pessoa e ele detestava aquela pessoa, ele rejeitava aquela pessoa, ele não gostava daquela pessoa, o que ele fazia? Ele cuspia no chão. Ele fazia o quê? Se ele se aproximasse de uma pessoa e a pessoa era uma pessoa que ele não gostava, que ele detestava, ele cuspia o quê? Que representava o quê? Eu quero você longe de quem? Eu não gosto de você, eu te detesto. Para bem longe de mim. Então o cuspe representava isso. E aquele cego, ele sofria essa humilhação constantemente. Por que, pastor? Porque tem uma coisa, ele estava lá como cego, e eu não sabia, eu não sei se você sabia, Roma, quando comandava o mundo naquela época, os países
os reinos que eles comandavam, eles davam uma capa para a pessoa. O que significava essa capa, pastor? Uma autorização para fazer na hora pedidos para as pessoas, para mendigar, para ser pedinte. Então uma pessoa não podia fazer pedido, ser mendigo porque quer não. Elas precisavam de quê? De uma autorização. E quando elas tinham essa autorização estabelecida por mão, Roma dava uma capa. E ele lá cego de nascença, com uma capa, se humilhando a todos o que? Os dias. E sentindo a aproximação de uma das pessoas, se aproximarem dele, cuspindo aonde? No chão. Dizendo o seguinte: eu quero você longe de mim. Eu te detesto. Eu não gosto de você. Sai da minha frente. Então quer dizer, durante toda a sua vida de cego, ele sofria essa discriminação. Ele sofria essa humilhação. Ele vivia todos os dias o versículo 2. Das pessoas chegando perto dele, cuspindo aonde? Não chega perto dele não, que ele é cego. Não chegue perto dele não, que ele é mendigo. Não chegue perto dele não, que ele fede. Não chegue perto dele não, porque ele é amaldiçoado. E as pessoas cuspindo no chão, cuspindo no chão. Olha, pastor, mais eram os que cuspiam no chão, mais eram os que humilhavam ele, do que aqueles que o ajudavam, do que aqueles que davam uma palavra positiva, do que aqueles que o abraçavam. Toda vez que as pessoas se aproximavam dele, na maioria das vezes, era para ajudar? Era para cuspir o quê? No chão. Mas eu posso revelar? A Bíblia fala de um certo homem, uma certa vez. Aquele que o viu pela primeira vez no versículo, se aproxima dele e encosta no chão. Mas olha, pastor, não é para abrir a ferida, não é para discriminar, não é para rejeitar. Glória a Deus. Não é para humilhar. Ele encosta onde? Presta atenção, pastor. Ele encosta onde? No chão. Olha, pastor, o que significa, pastor, a terra? O que significa o quê? A terra. A terra que Jesus cospe no chão significa a criação. Significa o quê? A criação. Porque todos nós viemos da onde? Da terra. E a saliva, pastor? E o cuspe? O que significa, pastor, o cuspe? O cuspe significa vida. Porque ela veio do próprio quê? Porque ela veio do próprio Deus. Porque ela veio do Senhor. E quando se junta a terra, que significa o quê? A criação. E o cuspe, que significa o quê? Vida. Quando ele se junta, Deus restaura a criação através da vista daquele cego. E aquilo que lhe estava faltando, naquele momento, Jesus acrescentou. Nosso Deus. Amém? Jesus acrescentou. Jesus mudou a história da vida daquele homem. Amém, igreja? Em nome de Jesus. João capítulo 9, versículo 8. Olha o que diz: então os vizinhos e o que dantes o conhecia de vista, com o mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não mais se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou quem? Sou eu. Diga glória a Deus. Mas pastor, não tem como te esconder. Não tem o quê? Olha, pastor, não tem como te esconder, não tem como te ocultar. Eu posso falar uma coisa para você? Num dos momentos mais difíceis da minha vida, Deus usou uma pessoa e falou assim: não se pode esconder uma casa edificada sobre o monte. Porque, pastor, essa casa, ela foi construída pelo próprio Deus. Olha, pastor, antes de você nascer, Deus escreveu a tua história. Antes de você nascer, Deus já escreveu a tua vida. No versículo 1, Jesus já te viu. Jesus já te viu. E não podia esconder a obra de Deus na vida daquele homem. E quando ele recuperou a visão, quando ele foi curado, a Bíblia diz que as pessoas, quando olharam para ele, se assustaram. Porque olha, pastor,
você, porque aquilo ali não é obra de homem, aquilo ali é obra do próprio Deus. E quando Deus faz a obra, quando Deus coloca as mãos, assusta, porque é algo glorioso, porque é algo grande. Diga glória a Deus. É algo que é grande, é algo sobrenatural. E a palavra do Senhor diz que quando as pessoas viram aquele homem cercando, diziam: não é ele o mendigo que ficava com a capa? Não é ele? Não é ele. Não, se parece com ele. E ele diz assim: não, sou eu. Não é quem? Sou eu. Eu era cego e hoje eu enxergo. O homem se aproximou de mim e deu uma costelada na terra. Não é para dizer: eu quero você longe de mim, não. É para dizer: eu quero você perto de mim. Porque hoje eu estou acrescentando aquilo que está faltando na tua vida. Deus hoje está se aproximando de você. E Ele está cuspindo da terra. E Ele está fazendo lodo. E Ele está juntando a história da tua vida. Ele está juntando aquilo que é essência, aquilo que é vida, com a terra que representa a criação. E onde nós viemos. E Ele está reconstruindo a criação através da tua vida hoje. E as pessoas, pode ter certeza, depois dessa reunião, se você quer, levanta os teus braços. Depois dessa reunião, as pessoas vão olhar para você e vai dizer: será que é ele? Será que é ela? Se parece com ele, se parece com ela. E você vai dizer: sou eu, sim, sou eu. Eu era doente, eu era enfermo, hoje estou curado. A minha família estava destruída, a minha casa estava destruída. Hoje a minha casa serve ao Senhor. A minha vida sentimental estava destruída. Hoje eu sou bem sucedido no amor. Eu era pobre, eu vivi uma vida amarrada, miserável, família destruída. Hoje eu como o melhor dessa terra. Eu vivi uma vida sem nação. Eu vivi na lama do fundo do poço. Mas um certo homem cuspiu no chão, fez lodo e mudou a história da minha vida. Fica de pé em relação a mim, fala com esse Deus. Amém? Deus está aqui hoje para mudar a tua história.